Olá, juniores, tudo bem? Espero que vocês tenham um final de semana abençoado, com um pouquinho de frio, né? Dá pra brincar um pouquinho mais até. O frio não deixa a gente suar. Meus amores, lembra que o tio fez um desafio para vocês? A pergunta que eu tinha feito na aula anterior era a respeito se as 12 tribos já haviam se formado nesse contexto da história de José. E a resposta ela é não. Ela não havia se formado. Mas, se a gente parar para olhar, e vocês já sabem a resposta, eu só vou lembrá-los, as tribos vão se formar a partir dos irmãos de José. Lembram? A partir das famílias dos irmãos de José que vão se formando as tribos, dos seus descendentes. É a partir daqui. Então, assim, a pergunta que o tio fez é: as 12 tribos não haviam se formado, tá bom? Essa é a resposta bem simplesinha. Vamos lá. Só recapitulando a aula anterior, eu havia falado para vocês que o copeiro e o padeiro, eles foram presos. Vocês lembram por quê? É pela ofensa que eles fizeram contra o faraó, contra o rei do Egito. Então, devido a essa ofensa, o faraó mandou prendê-los. E aí a gente foi vendo que o José já estava ali administrando o presídio, a cadeia, e José pediu para que eles tiveram um sonho e ficaram aflitos. José, ao servi-los, ao momento em que ele foi cuidar do copeiro e do padeiro, percebeu que eles estavam aflitos. E José perguntou: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim? E aí eles respondem: é que a gente teve um sonho. E aí a gente parou bem nesse momento, a hora que José pergunta para que eles revelassem os sonhos. Então, a partir de agora, nós vamos estudar os sonhos que o padeiro e o copeiro tiveram, e a interpretação que José teve sobre esses sonhos. Que José teve não, que Deus revelou para José. O sonho só é revelado através de Deus, ok? Então vamos lá. O primeiro que vai falar a respeito do sonho é o copeiro. E o copeiro fala assim que ele teve um sonho que 3 ramos da parreira, é uma parreira e lá teve 3 ramos, e aí ela deu fruto, e esse fruto qual é o fruto da parreira? É a uva. E aí ele tira ali do fruto da parreira o suco de uva, o vinho. E José pede a Deus ali a explicação correta, e José fala: olha, esses 3 ramos, eles significam 3 dias. Em 3 dias, o faraó, o rei do Egito, vai restituir você ao cargo ao qual você ocupava antes. E ali o copeiro ficou super feliz. Poxa, vou voltar, né, a servir o rei, a fazer aquilo aquilo que ele se propôs a fazer, com alegria, com amor, porque ele sabia que ele havia sido injustiçado. E aí o padeiro, ele percebeu que, o copeiro teve uma revelação bacana, gostei dessa revelação, eu vou falar a minha também. José, é o seguinte, eu tive um sonho também, só que no meu sonho havia 3 cestos sobre a minha cabeça, e ali no cesto maior, no cesto mais acima, haviam todos os tipos de pães, todos os tipos de pães doces que o faraó gostava. Só que no momento em que eu ia levar para o faraó, as aves do céu vinham e comiam os pães. José parou, falou assim: olha, cada cesto representa um dia, então em 3 dias o rei vai executar você, porque as aves vieram e comeram. Então, assim, poxa, eu achei que ia ter uma revelação boa, mas não teve esse fim. A revelação para o copeiro foi que ele iria ser restituído ao seu cargo. E José pediu para que o copeiro lembrasse dele naquele momento em que ele fosse restituído. Já o padeiro, ele foi executado pelo faraó. Essa lição de hoje, o que é enfatizado muito, lá em Daniel 2:20, vai falar assim, que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. José sabia e sempre soube de que todos os dons e talentos que Deus dava a ele vinham de Deus. Ele nunca mostrou que ele era capaz de fazer alguma coisa. Não. Sempre José demonstrou que tudo aquilo que ele fazia era porque Deus era com ele. Quando ele recebeu as chaves do presídio, da cadeia para ser cuidada,
O cara, ou a pessoa que administrava o presídio, percebeu que Deus era com José. E por isso que ali a pessoa que geria, que cuidava do presídio, deu essa incumbência a José. O padeiro e o copeiro perceberam, e José demonstrou isso para eles, que essas revelações, essas interpretações vieram de Deus. E por isso que José sempre honrava, ele sempre dava a glória, o louvor e a sabedoria para Deus. A nossa vida deve ser assim. Nós somos muito falhos, nós somos ignorantes, muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções nos enganam. E assim como José, o que nós temos que fazer é buscar em Deus qual é a forma correta de agir, qual é a forma correta de falar, a forma correta de tratar o papai e a mamãe. Então, será que se Jesus fosse o filho do meu pai e da minha mãe, ele iria fazer aquilo que eu faço? Ele iria teimar? Ele se negaria a ajudar a mamãe ou o papai nas atividades domésticas? Pelo contrário. Então, as nossas atitudes devem ser respaldadas naquilo que Jesus faria. Jesus limparia a louça? Limparia. Jesus ajudaria a mamãe a arrumar o quarto, a passar um pano na casa? Ajudaria. E vocês entenderam? Então, assim, as nossas atitudes, elas devem refletir o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a verdadeira glória para Deus. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, ainda mais nesses momentos, e hoje está bem friozinho, para ficar em casa, para ficar assistindo uma televisão, um filme, ou ficar brincando no quarto, um joguinho mais ali na mesa. Então, nesses momentos, nós temos que cuidar para que as nossas atitudes não machuquem a nosso papai, a nossa mamãe, que a nossa demonstração de amor seja através do respeito, principalmente, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos publicar no grupo dos papais a atividade de hoje da lição, ali para vocês preencherem os versículos para serem preenchidos, tá ok? Tenham uma boa semana, Deus abençoe.